importância de quando buscamos o tratamento, o acolhimento numa casa espírita, você levar aquele acolhimento, aquele tratamento a sério. Porque uma coisa que os espíritos, eles dizem para nós, que eles não têm é pressa. Enquanto nós temos pressa de encerrar o nosso tratamento na casa espírita, os espíritos que não querem que esse tratamento funcione têm todo o tempo que vocês possam imaginar. E eu ouvi de um deles, quando ele diz: não se preocupe, você me tira hoje, mas um dia eu volto. Eu disse: por que você volta? Porque eu quero voltar. Eu digo: mas você precisa ocupar seu tempo com coisas mais importantes, mais... Ele disse: não se meta nisso, meu tempo eu gasto do jeito que eu quero. E eu digo: você quer ficar perseguindo a pessoa? Vou ter todo o tempo do mundo. Eu digo: olha, a misericórdia divina está aí, meu amigo, ela vai agir em algum momento, mas é o que eles colocam para nós. E aí nós aqui temos uma pressa de cair no mundo e de repente caindo nas malhas das mais severas influenciações. Então os nossos amigos vão dar continuidade e 12h30 estaremos encerrando para o nosso almoço por aí, viu? As perguntas na mesa, que eles vão selecionar as respostas no final. Zé? Obrigado, querido. Bom, gente, dando seguimento, o benfeitor traz aqui nos bastidores uma frasezinha aqui bem interessante para as nossas reflexões. Ele vai nos dizer assim: todos renascemos para libertar-nos do pretérito culposo em cujos empreendimentos fracassamos. Vou ler de novo. Todos renascemos para libertar-nos do pretérito culposo em cujos empreendimentos fracassamos. Interessante quando o Filomeno nos traz assim, todos. Então, ninguém em regime de exceção. Ninguém está fora disso. Todos nós temos um passado culposo. E a culpa, ela nos paralisa. Aí é onde está o problema. O remorso nos convida a avançar, a tentar mudar, a modificar. Mas a culpa, ela nos paralisa. E nós vamos criando mecanismos na nossa mente que vai atuar em nós como um juiz severo, aquela visão que a gente tinha lá das outras vidas, por certo, das outras religiões. Deus castiga, não é? Não faz isso, não é Deus. É esse juiz aqui que vai estar nos chamando a esta responsabilidade. Então, quando a gente tem esses delitos, comete esses delitos em nossa caminhada, e nós guardamos esse sentimento de culpa, isto estará fazendo com que a gente comece a entrar num processo de auto-obsessão. Vamos criando insatisfações, vamos perdendo o sentido da vida, os propósitos da vida, os objetivos da vida. Vamos achando que nós não somos capazes de nada, somos um fraco mesmo, derrotado e por aí vai. E a gente vai mergulhando nessas ideias, nesses sentimentos que vão fazendo com que o nosso farol vá diminuindo, entramos em processos depressivos, de desânimo total. Isto não ajudará em nada a nenhum de nós. Errei.
Que bom que minha consciência já me diz agora que eu errei, porque ela poderia não estar me dizendo nada disso e eu cometendo as mesmas falhas de boa, achando que estava certo. Percebem isso, gente? Que bom que minha consciência já diz assim: tu tá errando, velho, tu errou, veja que o que tu fez não foi correto. Que bom que a gente já se despertou, que nossa consciência está desperta a isso. Mais uma vez, porque a gente não poderia não estar achando dessa forma. Continuava dando chute no que encontrasse pela frente. Por quê? Não, porque o certo é isso. Para mim o certo é isso. Quando o Edson trouxe, né? Rapaz, você já disse, não, eu todo o tempo do mundo, você precisa fazer coisa melhor. Ele vai dizer assim: para mim a coisa melhor é essa, fazer isso aí, eu quero isso agora. Eu quero isso. Não despertou ainda para ver quanto aquilo está prejudicando a ele próprio. Ele está preso a alguém. Eu estou acorrentado a alguém. Há uma situação que não foi boa, que foi ruim, foi desagradável. Eu estou preso àquela situação. E eu preciso me libertar disto, para eu seguir em paz. E como a gente falou antes, e o que é que vai estar possibilitando isso? Somente a sua transformação moral, a sua mudança íntima para melhor, que vai fazer com que não seja apenas palavras, mas uma vez que você se transforma moralmente, vamos botar, que você se insere em algum trabalho de solidariedade, de fraternidade, de auxílio, por exemplo, ao outro, na expressão da caridade, esse amor em movimento, nós estaremos vibrando, sintonizando com os benfeitores do nosso ordem. Aí a coisa muda. A gente deu exemplo uma vez lá para o atendimento fraterno da nossa casa. Gente, nós temos uma responsabilidade frente a esse atendimento fraterno. Porque imaginemos, alguém, não menos que Dr. Bezerra de Menezes, levando alguém muito querido a ele, para ser atendido no centro Santa Amaro, passar por um atendimento no centro Santa Amaro, Dr. Bezerra de Menezes, trazendo um coração muito querido a ele. E aí chega neste centro, a pessoa que deveria estar no trabalho hoje não foi por causa disso, ou daquilo, motivo, todo mundo vai ter, né? Mas vamos botar que isso não aconteceu, isso só acontece lá na Europa, para frente aqui na Bahia não acontece. E aí aquele trabalhador, aquele voluntário estava lá sentado, presente, preparado, pronto para o exercício, para o trabalho de entrega, de escuta, não é? De aconselhamento, naquilo que a doutrina nos orienta, nos informa. E aí a gente consegue atender esse pupilo de Dr. Bezerra de Menezes. O que é que vai acontecer? Quem tinha um anjo da guarda passa a ter agora no mínimo 2, com o quilate de Dr. Bezerra de Menezes. Concordam com isso? A nossa responsabilidade frente aos trabalhos da casa onde estamos frequentando, fantástico. E isto estará fazendo com que minha sintonia, minha faixa de vibração não esteja naquela daquilo que eu fiz de errado, daquilo que eu mostrei quem realmente eu ainda sou. Insisto em ser, mas já tenho vontade, já tenho um olhar que preciso ser diferente. Minha vontade é que ainda está fraca, ainda está vacilante, mas vai ser diferente, vai melhorar. E aí a gente vai fazendo o que puder, o que tiver ao nosso alcance e um pouquinho mais. Nós vamos estar ganhando esta autoconsciência, vamos estar saindo deste sentimento culposo da gente criar um pensamento fixo, né? Uma ideia, uma monoideia frente a algo que fracassamos, que não demos conta. Vai ajudar em quê isto? Em nada.
só nos atrasa, só nos dificulta a marcha. Então é preciso que a gente perceba quando nós estamos com esse farol, esta vontade enfraquecida, este farol meio que querendo, iluminando pouco, não é? Para que a gente procure sair desse estado. E que bom, mais uma vez, que a nossa consciência nos orientou, nos alertou de que a gente fez uma coisa errada. Isso não deve ser demérito para ninguém. Errei hoje com você, meu amigo. Vou me esforçar para não errar de novo. Olha que coisa boa. Vai lá na frente e erra de novo. Meu irmão, eu falei com você e tornei a errar de novo, mas eu vou me esforçar um pouquinho mais para não errar mais uma vez. Faz parte. Agora, precisa ter a nossa vontade de chegar lá e se retratar com ele. Porque a nossa consciência já sinalizou isso, já nos alertou a isso. Então, esse processo de auto-obsessão, a gente buscando em nós mesmos este juiz severo, cruel, onde a gente não consegue se perdoar, não consegue se enxergar que nós estamos num processo de aprendizado ainda. E estamos tentando melhorar. E vamos conseguir melhorar. A oração nos facilita isso, a tolerância nos facilita isso, né? A nossa entrega nesta ação do amor, que é a caridade propriamente dita, vai nos favorecer a isso, porque nós vamos começar a sair de uma estação de vibração, de sintonia, para outra, com certeza, infinitamente melhor. E o nosso processo de consciência daquilo que temos e podemos fazer, do tempo da nossa vida, não baratando ele, com certeza estará nos dando uma condição para a gente não entrar em nenhum processo de auto-obsessão. Então chegou alguma ideia e ela ficou martelando na nossa cabeça, nos chamando a atenção para algo, é preciso que a gente faça essa mudança de sintonia. Mudança de sintonia. Que a gente peça ajuda, que a gente vá atrás de ajuda, não é? Quantas pessoas não conseguem ver essa ajuda dentro do lar, por exemplo? Que a gente seja um facilitador para isso. Dentro da casa espírita, que a gente seja um facilitador para isso. A gente dava o exemplo do nosso querido Divaldo, naquela filazinha que se formava todo dia de reunião, em torno de 150 a 180 pessoas. A gente teve a oportunidade de ouvir dele. Desses 180, meu filho, vamos botar 175 trouxeram problemas de suas vidas, dificuldades. 5, queria ver o senhor, tudo bem, tal, alguma coisinha assim. Mas o resto, quase que 100%, todo mundo era só trazendo: que bom que você já está tendo esse entendimento de que não está bom essa situação na sua vida. Porque se a gente estiver aqui com essa parede quente, eu estou com a mão aqui, ela está quente, o que é que vai estar acontecendo na minha mão? Assando. Se eu não tiver o sentimento, a dor para me dizer, tira a mão que esse negócio está quente aí, cara, eu vou continuar com a mão aqui me assando todo, me queimando todo. Percebe isso, gente? Então que bom que a gente já está nessa fase de perceber que isso não deve ser mais uma atitude, uma ação nossa, um proceder nosso. E aí a gente sai desta condição. Esses pensamentos que nós vamos sustentando, vamos vitalizando, preservando no nosso dia a dia, na nossa casa mental, que a gente precisa fazer essa limpeza, tirar fora isto, porque isso não nos impulsiona para frente. Isto vai estar, sem sombra de dúvida, sendo causado por aquilo que fizemos de errado nesta experiência, ou quem sabe outra, aquela melancolia, aquela tristeza, aquele desgosto, né? Esta visão de incapacidade, de pequenez, de
que não vale nada, de que não serve, de que Deus abandonou, né? Deus me abandonou. Li recentemente uma frase que a gente não sabe a princípio de quem é a autoria, mas nos diz assim: aquele que busca o Cristo sem a cruz encontra a cruz sem o Cristo. Vou repetir: aquele que busca o Cristo sem a cruz encontra a cruz sem o Cristo. Então precisamos olhar, perceber nisto que todos nós temos uma cruz a carregar, e que esta cruz esteja com Jesus, que foi o exemplo maior que a terra já teve, nos demonstrando, nos assinalando que o caminho é esse, deixou as pegadas para todos nós. Então vamos ter dificuldades, vamos ter com certeza os embates da vida, vamos ter aquelas pessoas que estão insatisfeitas, tristes, desgostosas com aquilo que fizemos a ela em algum momento, né? Mas está na hora da gente buscar reformatar isso, dar uma visão diferente a isso, não ficarmos parados nesse sentimento de culpa, de que somos assim, eu sou isso aí. Não, sou muito mais do que isso, errei. Esse ponto é um ponto fora da minha curva de vida. Eu tenho toda uma linha antes e vou ter uma linha infinita, porque eu sou espírito. Isso é o tempo, aqui meu relógio já está apitando aqui. E tenho, né? E tenho com certeza, porque sou um espírito imortal. Então vamos sair de todo esse processo em que a gente comece a fazer com que esse juiz, com relação a nós mesmos, seja tão severo, tão cruel. Nos perdoemos, identifiquemos que bom, que eu já percebo que não devo cometer assim, agir assim. Vou me esforçar na próxima vez para não agir dessa forma. E vamos à frente, né? Então vamos tirando todas essas construções, essas fixações mentais, né? Que possam estar levando a gente a um desvio de, não quero ver o sol hoje, eu estou bem aqui em casa, não tem nada para fazer, a vida está acontecendo, né? Se a gente não conseguir, pelas nossas próprias forças, que a gente possa ser este anjo, percebendo alguém assim, a gente está do lado desta pessoa, para tentar, com exemplo, com as palavras certas, no momento certo, e retirando ela daquele quadro, daquele estado, perfeito? E aí nós vamos estar sendo Dr. Bezerra de Menezes por certo, tentando imitar ele, em relação ao direcionamento de alguém, da vida de alguém, o encaminhamento de alguém, ok? Então esses conflitos, conforme nós falamos, são gerados em experiências com certeza passadas. Não podemos, concluindo, ficarmos parados neste sentimento de culpa, de que a gente não vale nada, de que só fazemos as coisas erradas, nada dá certo na minha vida, e ver uma porta, uma luz maravilhosa na frente, de que a gente pode ser e seremos, sem sombra de dúvida, importante para nós mesmos e para alguém que a vida estará colocando em nossa frente, nos apresentando em algum momento em nossa vida. Agora nós vamos tratar das medidas profiláticas para as obsessões. Tanto profilática, ou seja, para tratar as obsessões, tanto quanto para evitá-las, porque a mente asepsiada dificulta a obsessão. O primeiro ponto está lá do livro Painéis da Obsessão. Filomeno coloca: vontade disciplinada, discernimento. Eu falei agora há pouco sobre a vontade, né? Uma das maiores potências da alma, segundo Leon Denis,
problema do ser, do destino, da dor, ele fala que a vontade é das maiores potências da alma. Primeira coisa, querer. Eu quero. Tudo posso quando quero. Jesus nos falou: vocês sois deuses, fareis tudo que eu faço e muito mais. Então isso é a vontade, o querer. Então nós podemos tudo quando nós queremos. Basta desejar. Eu quero me libertar. Eu quero sair dessa situação. Vou colocar a vontade firme. E aí nós vamos, e os bons espíritos vão se acercar de nós e vão nos auxiliar. Mas se a gente quer mais ou menos, vai adiantar? Não vai. A gente vai, dá um passo para frente e dá 2 para trás. Quando a gente pensa que vai, o obsessor vai, puxa a gente para trás. Não vai. A gente cai. Começa a frequentar um centro espírita, começa a ir muito bem, começa a trabalhar no bem, ou em qualquer outra entidade do bem, e aí começam a vir as dificuldades, os empecilhos, os embaraços. Aí a gente pensa: mas meu Deus, eu comecei a trabalhar no centro, comecei a fazer o bem e minha vida piorou. Não acontece isso? Alguém já passou por isso? São técnicas que eles fazem com a gente. A gente pensa o quê? Eu fui para o centro e minha vida piorou. O que é que eu vou fazer? Vou desistir, vou sair do centro. Se minha vida piorou aqui, aí a gente sai do centro. O que é que acontece? Acontece o quê? No primeiro momento, tudo melhora, fica tudo uma boa. A gente pensa: é do centro, não volto mais lá. Aí ele dá um tempinho, a gente está ali, ó, um aninho maravilhoso, não acontece nada, tudo. Aí ele vem com mais força. Agora eu peguei você. Não está indo para o centro, não está orando, não está tomando passe, não está tomando água fluidificada. Agora eu vou lhe pegar. E aí vem com mais força. Por isso a necessidade da vontade firme em enfrentar, uma vez decidido pelo bem, não mais recuar. Enfrentar dificuldades que eles colocarão, as dificuldades para chegar ao centro, as dificuldades na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, e dizer: eu não vou desistir. Conversa com ele e diga assim: olha, venha comigo trabalhar, porque daqui eu não vou sair. Eu não vou desistir. Porque sou eu, diz respeito a mim, a minha vida. Eu quero melhorar. Eu quero sair dessa situação. E eu não vou mais voltar atrás. Porque uma vez que nós nos decidimos a seguir o Cristo, a nos entregarmos a Ele, é um caminho sem volta. Não podemos mais recuar. As dificuldades são inerentes à nossa jornada encarnatória. Todos nós passamos por dificuldades. Não interessa a situação social e financeira que nós tenhamos, do mais rico ao mais pobre. Vamos ter dificuldades. Se não é financeira, é de saúde, é moral. Mas uma pessoa muito rica não tem problema. Tem dificuldades morais, tem dificuldade de saúde, ou não adoece, ou não perde um ente querido, não passa por dores? Passa. Todos nós passamos. E o que importa é como nós vamos enfrentar. Porque tudo que acontece na nossa vida, nós temos uma espinha dorsal central de tudo que vai acontecer na nossa vida. As expiações, as provas. 10% está ali escrito, determinado. É o que a gente vai passar. E os outros 90% é o quê? É como a gente reage àquilo que a gente vai passar. Como a gente reage? De que forma eu vou passar por essa dificuldade? É o nosso livre-arbítrio. Agradecendo a Deus, suportando, entendendo que aprendizado aquilo traz para mim, ou maldizendo a Deus, dizendo que é infeliz, se vitimizando. Existe muita injustiça no mundo, não é verdade? Mas não existe nenhum injustiçado. É verdade? Todos nós sabemos que viemos do passado de aquilo. Mas nem por isso devemos nos paralisar, como colocou Amorim, na culpa. Não.
mundo está na mesma faixa, todo mundo errou. Então vamos fazer desse erro um acerto dessa vez. Aprender com ele, entender que os erros são construção de bagagens, são construções de aprendizados para usarmos em nosso futuro. Para aprendermos com ele, não mais repetirmos, ensinarmos quem sabe, e passarmos a produzir o bem. É a nossa escala evolutiva, a nossa escalada evolutiva, faz parte do nosso aprendizado. Né? Ah, mas eu errei muito no passado, eu fiz muita besteira, não tem jeito para mim não. Se vitimizando. Né? Não, eu errei mesmo. Eu era ignorante, agora eu estou aprendendo, não vou fazer mais isso, eu vou aprender com isso, eu vou correr atrás, como a gente fala, né? Vou produzir no bem. Então ele fala, vontade disciplinada, discernimento, aquisição de consciência, de onde você veio, onde você está agora e para onde eu quero ir. Eu não quero ficar onde eu estou, hoje. Então eu vou construir o meu futuro a partir de agora, com minha vontade, com minhas ações, com minha reforma íntima. E ele fala, aprender a pensar e utilizar com sabedoria o raciocínio. Aprender a pensar. Muitos de nós vivem no automatismo. Como é viver no automatismo? Acorda, se arruma, vai trabalhar, e os pensamentos que vêm, você dá vazão, você reage. Não para analisar, para pensar. E aí eu vou trazer a grande sacada da nossa encarnação. Aprender a analisar os pensamentos. Não reagir automaticamente a eles. A analisar antes. 5 segundos. Eu vou reagir dessa forma. Vou pensar. Por que esse pensamento que me veio está me levando a esse gatilho? Será que eu estou certo ou estou errado? Será que isso não é um gatilho meu? E que eu tenho que trabalhar nele e não mais agir dessa forma? Por que esse sentimento me veio agora? Me causou esse desconforto? Eu vou trabalhar isso em mim. E aí você passa a ser ativo com você mesmo, não mais um agente passivo. Pense você montado num cavalo, segurando as rédeas, e o cavalo lhe conduzindo quando ele quiser. Muitos de nós somos assim. Os nossos pensamentos, ou os que nos influenciam, nos conduzem para onde quer. E é assim que nós queremos viver, deixando que outros nos conduzam a nossa vida, porque como nós deitamos no travesseiro à noite, somos nós conosco mesmo. E a gente aprende a pegar esse corcel selvagem, esse cavalo bravo, segurar nas rédeas dele e dizer, não, aqui quem manda sou eu. E você não vai me conduzir para onde eu não quero. E aprender a entender os nossos pensamentos, a interpretá-los e a superá-los, a amadurecê-los e dizer, esse pensamento não me cabe mais. Esse tipo de reação, esse gatilho, não me cabe mais. Aí nós vamos amadurecendo, ganhando maturidade, ganhando consciência, a aquisição da consciência. E temos um grande ganho quando nós assim agimos, porque esses irmãos inferiores que possam estar nos influenciando, eles vão perder força. Porque a gente vai entender que aquilo não é nosso e que aquilo vem para nos prejudicar. Nós agimos assim muitas vezes, em determinadas situações, vem um pensamento, vem uma situação, a gente imediatamente reage daquela forma. E muitas vezes esse automatismo, meus irmãos, vem de várias e várias encarnações. E caímos e falimos naquele mesmo ponto, porque não paramos para nos analisar, para entender quem somos, como reagimos, como pensamos. E a benfeitora Joana de Ângeles, desde a década de 90, inaugurou a sua série psicológica com Jesus e a Atualidade, trazendo esses conceitos de psicologia e da necessidade do mergulho interior para que nós possamos nos conhecer. Porque nós só podemos reagir àquilo que nós conhecemos. Nós só podemos trabalhar em cima daquilo que nós conhecemos. Então, quando nós fazemos esse mergulho interior, passamos a entender quem somos, como pensamos, como reagimos, nós conseguimos trabalhar em nós mesmos aquilo que nós precisamos trabalhar.
Não tem outro jeito. Às vezes pode doer? Pode. Porque a gente vai entender as nossas deficiências. Ah, mas eu sou invejoso, eu descobri que eu sou, dói. Mas agora vamos trabalhar isso. Para nós modificarmos. Primeiro, a aceitação do que nós temos de deficiência a ser melhorado. E depois trabalhar em cima disso. Concentração positiva. Outro ponto importantíssimo. Começarmos a trabalhar os pontos positivos da nossa vida. Primeiro, o próprio pensamento positivo. Aprender a pensar de forma positiva. A visualizar o futuro positivo. A visão positiva de futuro. Sempre pensar no bem, no melhor. Nunca pensar com pessimismo, porque eles também nos intuem ao pessimismo, ao derrotismo. A gente já entra, Joana de Ângela disse, quando nós entramos no empreendimento com pessimismo, já perdemos aí. Quando você entra numa tarefa, seja qual for da nossa vida, seja a autorreforma, e já entramos achando que não vamos conseguir, já derrotamos aí. Já estamos derrotados desde aí. Então tudo que nós construímos de concreto começa no pensamento. O pensamento plasma tudo que vem à nossa frente. Então nós temos que começar a aprender a pensar bem, pensar de maneira positiva. E o cérebro é treinável. Está aí o cientista falando sobre a neuroplasticidade. Quem se detém do pessimismo, o cérebro se acostuma naquela maneira de pensar e vai repetir aquilo o tempo todo no automatismo. Mas quando a gente vai treinando a maneira positiva de pensar, o cérebro também se readapta pela neuroplasticidade e começamos a ficar viciados a ser otimistas. Olha que coisa boa! E ser otimista não é ser descolado da realidade, é ter uma visão positiva de tudo que vai acontecer. Se nós trabalhamos com faixa vibratória, nós somos vibração, tudo em nossa volta é vibração. Se nós vibramos bem, projetamos bem, nós vamos sintonizar com as faixas positivas e vamos construir esses caminhos ao redor de nós. Então, como é importante pensar bem, aprender a pensar bem, e vamos buscar isso como? Através do próprio ensinamento próprio, o autoensinamento, de identificar os pensamentos negativos e refutar, dizer, não quero mais esse pensamento. Quando vier dizer, pode, não quero mais trabalhar com você. Aí substitui por um pensamento positivo. Está saindo de casa pela contrária, fala, não vai dar certo, saia, vai dar muito certo, vai ser legal, e visualiza aquilo e não certo. Leituras edificantes, buscar no seu tempo livre, buscar leituras edificantes. Como é bom que você começa a ler um livro de Filomeno, você entra naquelas histórias de André Luiz, de Joana, e você às vezes não quer que o livro termine. Você chega no último capítulo e fica demorando de terminar, porque você não quer sair daquela atmosfera dos benfeitores. Como é bom, né? Leituras edificantes, boas músicas, frequentar bons locais, ter boas amizades. Se temos amizades que estão puxando para baixo, diga, ó, desculpa aí, mas nossa amizade vai ficar para a próxima encarnação. Ou quando você melhorar, porque a sua amizade não está me fazendo bem. E não precisa nem dizer a pessoa, diz para si mesmo. E busca amizades que sejam compatíveis com a nova forma de pensar. Eu tenho muitos e muitos amigos na minha adolescência. E eu não tenho mais amizade hoje, porque a forma de pensar é completamente diferente. E não tem como mais. Abre-se um abismo muito grande. Então, selecionar aquelas pessoas que nós queremos ter do nosso lado, que pensem igual a gente, ou que queiram fazer a jornada junto com a gente. Vida mental enriquecida pela prece e reflexão. Já falamos aqui anteriormente. Muito importante a questão da prece diária. Essa conexão, essa entrega com o mais alto. Todos os dias fazer essa conexão, aurindo, como diz a benfeitora, forças do alto. Porque quem ora, luariza as paisagens mentais, como diz a benfeitora Joana de Ângeles. E nós vamos fazer essa conexão e vamos nos alimentar das energias do alto para o nosso viver. Porque o corpo se alimenta da comida física, mas a nossa alma precisa dessa energia superior.
que nós recebemos através da prece diária. Nunca levantar, acordar sem fazer uma oração, entregar aquele dia a Jesus, a Deus, fazer essa conexão com o nosso anjo da guarda, agradecer a Ele, tão esquecido do nosso anjo da guarda, agradecer a Ele por mais um dia, entregar esse dia a Ele, né? Fazer essa reflexão, como o Amorim também citou aqui, e Santo Agostinho nos ensina, todos os dias antes de dormir, refletir como foi o seu dia. Está lá na pergunta 919, B, como foi o seu dia? O que você fez de bom? Teve alguma pessoa que eu maltratei, que eu tratei mal, que eu deveria pedir desculpas? E você vai refletindo, vai passando a se entender melhor, vai fazendo um mergulho dentro de si, entendendo como você age, como você reage. Isso é um trabalho de formiguinha, mas um trabalho que você, se você fizer dia a dia, ao final de um ano, olha quanto você caminhou. Não é verdade? Então, ter essa vida mental enriquecida pela prece, pela reflexão, sair do automatismo. A maioria de nós vive nesse automatismo. Não para refletir sobre a sua própria vida, sobre o seu comportamento, sobre seus pensamentos. Por isso é importantíssimo. Então, são aqui essas medidas profiláticas para obsessões na proposta de Manuel Filomeno de Miranda no livro Painéis da Obsessão. Vamos aqui para as nossas perguntas. Chegaram várias perguntas aqui e nós vamos respondendo em bloco. Sabendo que as doenças mentais, como as ansiedades e as depressões, são pandêmicas na atualidade, como diferenciá-las das obsessões? Excelente pergunta. Tio Divaldo já dizia que depressão era a doença do século. E o que nós precisamos compreender elas estão associadas no sentido de uma pessoa com depressão, como estão os seus pensamentos? Para baixo. Desânimo, tristeza, a depender do nível que seja esta depressão, fica mais restrito, pouco comunicativo. Isso já é um caminho para a sintonia com os espíritos que são os desafetos, os maus, aqueles que nós falamos que Kardec traz, que nos circulam. Inclusive, Kardec também vai dizer, pululam em torno da Terra os maus espíritos em razão da inferioridade dos seus habitantes. Então, eles vão estar. Não significa que ao nosso redor, eles vão estar ao redor da Terra. Agora, se eles estão circulando no ambiente e encontra alguém que está com o pensamento para baixo, então a gente tem que cuidar. Nós sabemos que o pós-pandemia trouxe muita ansiedade, as pessoas estão mais ansiosas, e isso também é um reflexo do uso exacerbado de telas. Estudos já mostram isso. Não é só com criança não, viu gente? Com adulto também. Porque nós falamos muito dessa redução das crianças na tela, mas os adultos também estão exageradamente usando as telas. Então, se nós nos comprazemos em ficar nas redes, acompanhando o noticiário do mundo, a fofoca do que está acontecendo, onde está o nosso pensamento? Está vibrando no bem? Quanto tempo
nós pegamos um celular e ficamos assistindo uma palestra, algo que é positivo, que é edificante, é só para poder chamar a atenção. A obsessão só vai acontecer se nós tivermos débitos a resgatar. Aquilo que nós trouxemos na primeira lâmina. Só há obsessores porque há endividados. Então, como todos nós temos dívidas, nós precisamos cuidar, que foi a fala final de Ulisses. O que a gente pode fazer para poder evitar? Fazendo o bem. Então, a obsessão, ela não significa que todo depressivo, todo ansioso, ele está sendo obsidiado. Ele pode vir a ser, se não cuidar. Ainda tem outras perguntas aqui nessa, mas eu vou passar. Pronto. Chegou para a gente uma pergunta aqui bem interessante. Como ajudar um companheiro difícil e endurecido no propósito de ajudá-lo ao crescimento espiritual? Eu anotei 4 palavrinhas aqui. Comendo 1 quilo de sal junto a este companheiro. Se 1 quilo de sal não der, a gente vai comer um saco de cimento, 50 quilos de sal junto. Se não der, vamos querer uma tonelada de sal junto e por aí vai. Ou seja, o mérito do nosso esforço frente ao auxílio e ajuda a quem quer que seja, vai estar em quantas lágrimas nós derramamos, em quantas lágrimas nós conseguimos secar, certo? E quanto de suor nós desprendemos neste esforço. Então, o mérito da nossa ação vai estar atrelado a quanto de suor e quanto de lágrima nós derramamos. Está claro, não devemos desistir deste irmão nunca. Todos nós temos no Dr. Bezerra de Menezes um convite, quando desencarnou na última experiência, irmã Celina, a convite da Mãe Santíssima de ele poder ir para esferas mais adiantadas. E o que foi que ele fez? Enquanto existir uma lágrima, com meus irmãos aqui da terra, eu gostaria de estar com eles. Agradeço muito ao convite da Mãe Santíssima, Marcelina, dizendo que eu gostaria de ir. É o mérito. E é esse benfeitor que está nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, fazendo a intervenção, fazendo direcionamento em diversas passagens das obras de Manuel Filomeno de Miranda, dando esse sentido, esse ordenamento ao Dr. Bezerra de Menezes. Então, que a gente não desista. Persistência, tolerância, resiliência e com o nosso exemplo, que vai valer muito mais do que qualquer sermão que eu queira passar, que eu queira dar, da boca para fora, vai convencer muito mais se a gente estiver com calor, na proximidade, com o desejo, o propósito de tê-lo mais próximo ainda. Mais uma pergunta. Bom dia. O choque anímico ou magnético é utilizado nos tratamentos de obsessão e afasta o obsessor. E como funciona o processo? Ela que está afirmando aqui, não sou eu. Que o tratamento de obsessão magnética afasta o obsessor. E como funciona o processo? É assim? O tratamento simplesmente afasta o obsessor? Não. Delivery, passa lá, mediúnica, deixa o obsessor e... Não funciona, né, gente? Não. Ele ali recebe os primeiros tratamentos, esclarecimentos, né? Mas se a pessoa obsidiada do seu lado não buscar a sua reforma, o tratamento não vai adiantar. Sabe por quê? Porque o espírito que está obsidiando, principalmente se for um adversário do passado, ainda vai reconhecer naquela pessoa a mesma que o prejudicou no passado. E ele diz, ela é a mesma, ou ele é o mesmo, não mudou nada.
E o ódio dele, a lembrança daquela pessoa, do que fez com ele, vai estar ali viva. Mas se a pessoa se reforma, se modifica, passa a ter um outro comportamento, ele não mais reconhece naquela pessoa a que ele prejudicou. Quer dizer, não é mais a mesma pessoa. Ele está diferente. Inclusive passa a te acompanhar nas palestras, aprendendo junto com você. Você passa a resgatar ele daquela situação de sofrimento, porque são dois seres sofrendo. Obsessor e obsidiado. A gente pensa que o obsessor está lá feliz, estou lhe obsidiando, e o outro está sofrendo. Não, são duas almas sofrendo. Duas almas sofrendo. O obsessor, porque se detém aquele desforço e abandona a sua família, os seus entes queridos, a sua felicidade, o seu caminho, e passa a se dedicar exclusivamente àquele desforço, àquela situação, sofrendo junto, revivendo o tempo todo o sofrimento que ele passou lá atrás. Então não adianta simplesmente vou no centro fazer um tratamento magnético, vou deixar o obsessor lá, está tudo resolvido. Não funciona assim. Né? É preciso que nós busquemos dentro de nós a modificação do nosso campo energético. E nós vamos conseguir somente procedendo, buscando em nós a nossa reforma íntima. Fazer o bem, como o Tânia falou. Trabalhar pelo bem. Quando nós trabalhamos pelo bem, automaticamente nós estamos trabalhando também dentro de nós, os nossos sentimentos. E aí nós vamos conseguir realmente sanar essa situação com o nosso adversário do passado. Como tratar e como fica a ação medicamentosa no psiquismo? Essa interação química sofre também interferência? Nós não podemos nos afastar do acompanhamento médico em momento nenhum. Achar que somente o tratamento espiritual ele vai trazer o seu resultado. Ambos precisam ser feitos. Tratamento medicamentoso, o tratamento espiritual. Quando nós, esse livro Loucura e Obsessão, ele traz um caso de esquizofrenia. Carlos, ele, desde muito cedo, começou com um comportamento assim apático, não tinha muito relacionamento com as pessoas. O pai desencarnou, ele ainda era criança e era um espírito evoluído. Pediu ajuda para cuidar do filho. É interessante que nas obras de Filomeno, o Dr. Bezerra de Menezes, ele tem uma atuação muito importante. Claro que fala muito sobre obsessão, as obras, e ele faz uma anamnese deste caso. Carlos, o seu perispírito tem uma marca da consciência de culpa que ele traz de desregramentos no poder e no sexo. Quando nós vamos para o livro Trilhas da Libertação, também de Filomeno de Miranda, pelo nosso tio Di, lá nós encontramos o Soberano das Trevas, que fala sobre a atuação deles em nós em 4 aspectos: sexo, poder, dinheiro e narcisismo. Então a gente vê que sexo e poder e dinheiro, muito comum, é o campo de atuação das trevas para poder eles tomarem conta de nós. E esse que nasceu com a esquizofrenia, Dr. Bezerra de Menezes fala da lesão no perispírito e que ele traz a esquizofrenia. A doença mental veio primeiro, depois vem a obsessão. Não necessariamente o processo acontece primeiro a doença mental, depois a obsessão. Pode vir a primeira obsessão e depois desencadear o adoecimento. Só que nós não podemos esquecer que toda manifestação de doença do nosso corpo é uma lesão no perispírito, que é fruto de nossas ações do passado.
Então é isso que nós precisamos ter em mente. Veio o que primeiro, a obsessão ou a doença mental? Não nos interessa saber quem vem primeiro e quem vem depois. O que importa é, se eu tenho uma desordem mental, eu estou favorável, propícia a ter um componente obsessivo. E não necessariamente toda desordem vai ter um componente obsessivo. Então, não é A mais B igual a B. Não é uma conta matemática. E esse tratamento medicamentoso, quando ele é feito associado ao tratamento espiritual, a resposta é muito maior. Mas nas nossas falas aqui, já ficou evidente que o melhor tratamento para a obsessão é a nossa mudança de atitude mental. Vamos lembrar o Máscara de Ferro, aquele que obsediou o tio Divaldo por quase 4 décadas. Porque ele é que sabe o que ele passou, o que tio Divaldo fez em outra existência que não vem aqui ao caso. Mas como foi que ele deixou de obsediar tio Divaldo? Olhe quem era tio Divaldo, que ele fez a obra e como obsessor mais de 3 décadas ali. Aí chega uma criança à porta da instituição, uma menina, ainda bem bebê. O porteiro liga para ele, deixaram aqui uma criança. Ele vai ver a criança. Quando ele vê a criança, aparece o Máscara de Ferro. Você vai ficar com essa criança feia? Porque devia ser assim, bem feia a criança, né? Aí tio Divaldo responde, sim, vou ficar, eu já amo essa criança. E aí ele diz que aquela criança era a mãe dele, e essa atitude estava fazendo com que ele mudasse, e a partir de agora, ele não mais o perseguiria. Então nós temos diversos relatos em relação a isso. Agora, jamais deixar de tomar a medicação. Estou fazendo o tratamento no centro. Maravilha! O tratamento no centro é um tratamento que vai auxiliar o processo. Medicamento, nós temos um médico, nós temos um psiquiatra que vai estar fazendo o nosso acompanhamento e ele saberá o momento oportuno de retirar a medicação, que medicação desse teor não tira de vez. Você vai fazendo um desmame paulatino. E isso é importante. Não, já estou me sentindo bem. Nós temos vários casos próximos. Já estou me sentindo bem, eu já posso. Aí o médico, não. Ainda não vou nem reduzir a dose. Que dirá tirar a medicação? Porque às vezes a gente fica naquela ansiedade. Estou tomando muita medicação. É uma ansiedade, mas a gente também precisa seguir as orientações, estar em um médico de confiança, isso também é muito importante. Às vezes ouvir mais de uma opinião para poder ter segurança naquilo que vai estar tomando como decisão para a própria vida, porque é um tratamento do nosso corpo. O que é este corpo? É o nosso instrumento de evolução. Então, se a gente está cuidando bem dele, nós estamos favorecendo a nossa permanência aqui na experiência do corpo, enquanto é possível. Vai interferir? Claro que interfere. É uma droga que está circulando em nosso corpo, mas o poder maior é na nossa transformação de pensamentos, dos passos que nós tomamos, na água fluidificada, na leitura, na oração. Então temos outros caminhos também a percorrer, a trilhar, e que muitas vezes nós ficamos no modelo biomédico. Aí eu só estou olhando o corpo e deixando um pouco de lado esse cuidado com a nossa alma, espírito imortal. Vou seguir agora com 2 perguntas, porque pelo tempo a gente só sai daqui às 4 da tarde. Como viver um casal com afinidades diferentes? Eu botei aqui 4 palavrinhas, né?
Seria tão ruim se fosse tudo igual, rapaz, não é não? Tem que ser diferente. O que seria do azul sem o amarelo, não é? Tem que ser diferente, para que a gente possa estar crescendo, para que a gente possa estar vendo no outro algo a seguir ou algo a não seguir, e aí vai, tirando proveito de tudo, né? Mas amar, não julgar, dilatar um pouco mais a nossa tolerância, né? Já falamos, e os exemplos, está junto, acho que isso ajuda a gente a... Todas as vezes que a gente ouviu em entrevista o pessoal da Globo, aqueles casais mais antigos, não sei quantos anos de casados, coisa bonita, né? Velhinho trabalhando naquela novela toda, trabalhando juntinho, porque a novela já tem um tempo que eu não assisto, mas eu acho que os exemplos de hoje está bem diferente daquele de lá atrás, né? Bem diferente. Está ensinando como é que tem que não fazer nunca, enquanto lá atrás era uma coisa diferente. Mas vamos lá. E aí, ó, para mim não importa saber quem está certo, o que importa é que a gente está junto. Quando a gente fica querendo medir força, alguém vai perder e alguém vai ganhar. Não é bom quando alguém está ganhando e alguém está perdendo, principalmente se ganhar 2 vezes e perder 2 vezes, 3 vezes, e assim vai, não é? Então a gente tem que ceder, a gente tem que, nessa convivência, tirar realmente proveito de tudo. E eu acho que o gostoso fica sendo aí. E a última, a auto-obsessão pode levar a pessoa a entrar num processo obsessivo de subjugação, sem sombra de dúvida, não é? É uma vontade dominante agindo numa vontade que se deixa dominar. A depender de como isto esteja acontecendo, pode caminhar, sem sombra de dúvida, para algo muito mais danoso, mais sério, e que realmente nós vamos, por certo, precisar de intervenções do mundo espiritual para a gente conseguir sair deste caracol que a gente vai entrando, né? Então a gente precisa ter a vontade, a consciência, o comando disto, né? O entendimento disso, para que a gente perceba que aquela vontade é nossa, mas é uma vontade que eu ainda estou fazendo, mas não deveria fazer mais, mas é minha, sai que é tua, Tafarel, não era assim, filho? É tua essa bola, sai que é tua, segura isso aí. Não é do seu tempo não, pai, isso não é do tempo dele, mas sai porque a responsabilidade é tua. Então a gente ter o entendimento disso e não deixar que nada que esteja fora do que já sinaliza a nossa consciência venha a se sobrepor, a estar no comando das nossas atitudes, das nossas ações. Uma pergunta aqui diferente. Uma dúvida. O que aconteceu com João de Deus? Foi parecido com obsessão, de fascinação ou subjugação? Uma questão interessante. Primeiro, para esclarecer que João de Deus, ele não era espírita. Ele não seguia a doutrina espírita. E parece que era católico, porque lá no Dia da Pendia tinha várias imagens e tal. Então ele não seguia a doutrina espírita. Lógico, a mediunidade não é propriedade da doutrina espírita, né? É uma faculdade do ser humano. Lógico que Kardec trouxe o maior manual de parapsicologia que a humanidade conhece, que é o Livro dos Médiuns, né? É um roteiro seguro para exercermos a mediunidade. Bom, o que aconteceu com João de Deus? Primeiro, tio Divaldo, na época que ele foi preso, etc., tio Divaldo falou em palestra pública que as curas eram reais, as curas aconteciam, não entrou no mérito da questão pessoal com ele, mas as curas eram reais. Ele provavelmente trouxe os seus próprios hábitos do passado, talvez uma auto-obsessão, como aqui colocamos, e ele não resistiu a ela, colocou em prática, uma obsessão simples, que ele deu vazão, né? Começou a cometer aqueles atos, né? Não podemos saber daqui do lado de cá, né? Se foi uma fascinação, talvez não, né? Porque ele continuava fazendo as curas, né? Então, se as curas continuavam, significa que existia uma entidade benevolente ajudando a curar, né? Se ele já tivesse em processo de fascinação, talvez ele não tivesse mais executando as curas,
Como nós não convivíamos lá, não podemos dizer se as coisas ainda estavam acontecendo na época que ele foi preso ou não mais. Mas o fato é que ele cedeu. De uma forma ou outra, ele cedeu às suas próprias más inclinações. Porque se ele não tivesse aquelas inclinações, ele não teria cometido tais atos que ele cometeu. Foram inclinações próprias dele, que ele cedeu por auto-obsessão, né? Ou por indução de uma obsessão simples que o levou a se desviar daquele caminho. Ali, provavelmente, se eu não me engano, já li, são duas almas comprometidas no passado, se eu não me engano, com a Segunda Guerra, com experiências nos campos de concentração, né? Experiências médicas, e eles se comprometeram dessa vez em vir curando, não é? Todos os dois, tanto o médico desencarnado quanto ele encarnado. E o médico, infelizmente, faliu no caminho. Qual é a relação entre obsessão espiritual, segundo o Espiritismo, e os transtornos psicológicos? E por que é importante não confundir essas duas interpretações ao analisar o comportamento humano? Dr. Bezerra de Menezes, ele fala que na medida que a medicina evoluir, ela compreenderá tudo quanto se trata das questões do espírito que se manifestam no corpo. Por que a gente trata muito ainda a base da medicação? Porque a medicina ainda não evoluiu para a questão da espiritualidade. Nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, um famoso estudioso médico, Harold Koenig. Ele tem trabalhado muito essa questão da área do nosso ser espiritual. Inclusive tem diversos trabalhos com o foco na depressão e mostrando esse lado espiritual. Então, o que está faltando ainda é a evolução para a compreensão de que nós não somos apenas o corpo físico. Então, com esta visão ampliada, nós talvez possamos avançar em trabalhar o lado moral para reduzir aquilo que se manifesta no físico, que vem nas obsessões, que vem nas depressões, na síndrome do pânico, nas ansiedades, porque não podemos desconsiderar que a alma carrega os conflitos de outras existências. Esses conflitos, eles vão se manifestar também na nossa área psíquica. Essa área psíquica, ela precisa ser trabalhada, que é a manifestação do nosso corpo físico. Mas se a medicina não entende o lado espiritual, ela vai tratar o que ela conhece, que é o modelo do corpo físico, o modelo biológico. Então, ainda estamos afastados justamente pela falta de compreensão do lado espiritual. Vai melhorar? Sem sombra de dúvidas, porque nós já estamos avançando. Aqui no Brasil nós temos um estudiosíssimo que é Alexander Moreira, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, que já tem diversos trabalhos, inclusive trabalhos relacionados à mediunidade, feito com médiuns em transe, mostrando esse lado do cérebro. Então, tudo isso são avanços, mas nós precisamos avançar mais, não só na medicina, em todas as áreas do conhecimento. Quanto mais avançarmos mostrando a existência desse lado espiritual, mais avançaremos também nos tratamentos, não só das doenças relacionadas à mente, mas como de outras doenças. O que acontece com uma pessoa que inventa, foge a provas, calunia uma pessoa para querer se vingar, sendo que essa pessoa, no caso a calúnia, a pessoa dessa calúnia não fez essas coisas que a outra inventou.
A benfeitora Joana, ela fala, tem uma frase que ela fala mais ou menos assim: vive de tal forma que o caluniador não tenha razão. Mas observa, por outro lado, se naquelas calúnias, existe alguma verdade. Calúnia já é calúnia pelo próprio nome, né? Mas será que existe alguma verdade naquilo que você precisa observar e dizer, realmente, ele tem alguma razão, eu preciso me melhorar nesse ponto. Então, usa a teu favor, né? E se a pessoa realmente está caluniando fatos inverídicos, primeiro, orar pela pessoa, colocar o nome dela no centro pelas orações, não vibrar contra essa pessoa, né, porque você vai aumentar o vínculo, né, de raiva, de ódio. Então buscar dissipar esse vínculo com amor, com oração. Em último caso, utilizar-se das leis, porque a nossa sociedade é regida por leis, né, que prevê esse tipo de ação, para se defender. Mas o primeiro ponto é analisar a si mesmo. Essa pessoa tem razão? Não. Eu estou com minha consciência tranquila com relação a isso? Estou. Então, vive de tal sorte que o teu caluniador não tenha razão. E fica com a consciência tranquila, porque a pessoa ela vai responder pelos atos dela. Não vai escapar, não tem como escapar da lei. A lei de Deus, ela é precisa e ela nos alcança. Como nós fazemos controle, vai alcançar da mesma forma. E analisarmos porque nós, se fomos atingidos, porque nós tínhamos alguma pendência com a lei, né? Então buscar analisar o que aquilo vai ou pode nos transformar, ou nos colocar para refletir e tirar sempre um proveito bom daquilo. A última pergunta: nos sonhos também somos obsidiados? O que é o sonho? Allan Kardec traz no Livro dos Espíritos um capítulo que ele intitula Emancipação da Alma, questões 401 a 418. Ele vai tratar a respeito deste momento. Quando nós vamos dormir, a nossa alma, ela se desprende parcialmente. E aí vamos para o mundo espiritual. No mundo espiritual, nós nos dirigiremos de acordo com o que nós fizemos no nosso dia a dia, como estão os nossos pensamentos, se estamos harmonizados, se não estamos harmonizados. Aí vamos lembrar, por exemplo, do contato de Manuel Filomeno de Miranda com Tio Di antes de escrever a primeira obra, que foi Nos Bastidores da Obsessão, 1970. Durante 30 dias, Manuel Filomeno de Miranda levou Tio Di, durante o desprendimento parcial do sono, às zonas inferiores, para que ele tivesse uma aproximação fluídica com aquela região e com o próprio espírito que iria estar trazendo a obra. Então, muito provavelmente, Tio Di não tinha lembranças dessas visitas todos os dias quando ele fazia. Então, nós vamos para regiões de sofrimento ou vamos para dar continuidade a estudo. André Luiz mostra isso, Missionários da Luz. Quando nós vamos reencarnar, estamos fazendo cursos no mundo espiritual que talvez chegou a hora de reencarnar, a gente não tenha terminado aquele curso. Depois de um tempo reencarnado, nós podemos dar continuidade ao curso nesse momento do desprendimento parcial do sono. As lembranças, quase não lembro de nada do que eu sonho. Eu posso não ter lembranças, posso ter vagas lembranças, mas, por exemplo, eu já tive sonho que eu sonhava com um cachorro correndo atrás de mim e eu sentia a mordida do cachorro e acordei com a impressão da mordida no braço. O que é isso? Muito provavelmente foi uma visita a uma região inferior, ou um contato com o desafeto, ou um contato com o obsessor. Mas a pergunta é: a gente pode ser obsidiada? Não. Eu vou estar nessa zona de sofrimento e capto uma angústia,
foi um pesadelo, mas não necessariamente é uma atuação direta do obsessor. Ele vai atuar sim, uma vez que ele já manteve essa sintonia conosco. Quando estamos neste momento do desprendimento parcial, nós ficamos mais livres e com possibilidade de ação que o corpo físico impede, pela própria matéria. Então lá nós também poderemos atuar. Aí eu lembrei agora, ainda em Missionários da Luz, tem um relato de 200 encarnados participavam de um curso no mundo espiritual. E a hora estava chegando de começar o curso e nada dos encarnados chegarem. Eram 200 e tinha pouquíssimos lá. Aí o instrutor convidou André Luiz para fazer 3 visitas de pessoas que deveriam estar lá e que não estavam. Uma tinha se envolvido com sexo, outra estava em festa, outra fez uso de drogas. Então, ficaram impedidas de estarem, todas ficaram presas no seu corpo, no quarto dormindo. Uma delas, inclusive, percebeu a presença dos espíritos que estavam lá. Então, vejam a responsabilidade que nós temos com este pensamento que vamos fazer no nosso dia a dia, que vai determinar o que vai acontecer no momento do desprendimento parcial do sono. Mas para gravar e deixar vocês mais preocupados, pensemos que hoje pode ser o nosso último dia. Como é que nós vamos fazer a viagem de retorno se não estamos trabalhando os nossos atos, os nossos pensamentos, fazendo coisas boas? Nós chegaremos lá conforme nós estamos neste momento. Então urge esta construção nossa de bons pensamentos, de boas ações, para que a partir disso eu também possa estar me libertando destes que são os nossos desafetos e que estamos vinculados decorrente das nossas ações pregressas. Imaginando aí, trazendo de volta o Máscara de Ferro. E nós, que não chegamos ao nível de Tio Di, quantos desafetos ainda estão aguardando a oportunidade da nossa reparação perante os atos que nós perpetramos na direção deles? Então, é isso. Eu queria aqui só projetar nossa última frase, né, que o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda traz. O futuro da caminhada depende do investimento que cada qual se dispõe a fazer. Retrata, faz uma síntese do que nós conversamos aqui nesta manhã. O que é que nós queremos fazer? Então, que saiamos pensando, mas acima de tudo, que saiamos com a reflexão para chegar à ação. Porque se refletimos, já estamos dando um passo importante, mas é preciso ir mais além. É transformar tudo quanto nós já sabemos que devemos fazer em ações concretas. Então, a nossa gratidão por esta manhã prazerosa, por vocês estarem aqui, saírem de suas casas, do convívio da família e estarem a nos prestigiar, foi maravilhoso, em nome de Edson, né, que organiza todo ano essa nossa vinda aqui, e que Jesus abençoe a cada um de nós. Gratidão também, gente, pela presença de todos vocês. Serve para nós como estímulo, né, a continuarmos aí no processo do projeto, de estar trazendo essas orientações do benfeitor para as nossas vidas do dia a dia, do cotidiano, né? Esses exemplos maravilhosos que ele nos traz em suas obras, da gente ter um norte, ter um sentido para estarmos
empreendendo no nosso caminhar. Muito obrigado. Meu agradecimento também por mais um ano aqui em Santa Amaro, com Edson, que sempre organiza, que sempre traz essas caravanas no interior, sempre movimenta, né, o nosso movimento espírita, né, trazendo para cá para o seminário. Foi muito gratificante estar aqui com vocês e que nós possamos, juntos, fortalecer a nossa vontade, né, para que a gente possa arrumar, galgar esses degraus da nossa autoiluminação. Um caminho árduo, mas necessário, que nós todos, com certeza, vamos conseguir. E vamos sair, pelo menos, dessa encarnação melhor do que quando nós para cá viemos. Obrigado. Bem, gente, eu é que quero agradecer pelo carinho, pela atenção a todos vocês, que ainda gozamos, né, deste amparo espiritual e da presença do conhecimento de vocês, e eu espero que Filomena nos dê bastante conteúdo para vocês estarem trazendo aí todo ano. Vem cá, gente, marcamos alguma coisa aí para o ano? Vocês querem o projeto Filomena de Miranda aqui o ano que vem? Ela disse que não se sentiu firmeza, porque dizem que as mulheres é quem decide, é a dona Tânia que está resolvendo a questão, rapaz. Então a gente tem que resolver isso. Sim, é gratificante a luta, o aprendizado, se nós quisermos construirmos uma sociedade melhor. E hoje passa pela casa espírita, pelos ensinamentos espirituais, pela misericórdia divina nessa renovação que Jesus espera. Que tenhamos, através de informações de profundidade como esta, a possibilidade e a oportunidade da gente se realmente modificar o mundo para que ele entre no seu estado de regeneração, para que tenhamos uma sociedade mais fraterna, mais feliz, pacífica, solidária e liberta dessas psicopatologias que ainda pertencem ao nosso estado de inferioridade moral e espiritual. Eu quero agradecer ao grupo, porque ela disse que quer fotografar a gente, né? Pelo carinho. Para o ano, Tânia, você vai ter que ser no segundo domingo, viu? Ela vai vir direito para fora. Nós vamos agora ouvir música e o almoço. Tenham paciência. Minha filha, eu conversei com os espíritos, eles têm comida bastante, não vai fugir da panela, não precisa correr para ser o primeiro da fila, para não haver acidente no percurso, viu? E vamos almoçar e agradecer a Deus. Gente, vamos fazer uma musiquinha, prece para a gente almoçar aí, agradecer a Deus. Pai de infinita bondade e misericórdia, ao Cristo de Deus, a oportunidade concedida a cada um de nós, que saiamos daqui na certeza que saímos bem melhores do que quando aqui entramos. Que o mundo espiritual amigo que está aqui presente conosco nos abrace nesse abraço sincero e fraternal de energias positivas, nos trazendo alegria e a certeza que estamos no caminho certo. Que Jesus nos abençoe e nos dê um almoço de paz, alegria e fraternidade. Obrigado.